Vamos então à terceira parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando o Joaquim coloca para Mariana, né? Ah, minha mulher, casa grande só se for no outro mundo. Os visitantes desencarnados sorriram. Evelina, emocionada, compreendeu que Joaquim não se deteria muito tempo na terra e, em prece ao Senhor, a rogar-lhe forças multiplicadas, prometeu a si mesmo não repousar enquanto não ligasse Mariana a Brígida, sua querida genitora, para que os derradeiros dias daquele pouso de sofrimento fossem lenificados pelo sol da beneficência. Transcorridos 2 dias sobre o singular contato, a enteada de Amâncio, amparada em Fantine e com permissão das autoridades superiores, sediou-se na mansão do padrasto e pôs-se a influenciar o coração materno com vistas à realização esperada. Olha que interessante. Eles, com a autorização das autoridades superiores, ela pôde, como a gente vê aqui, ela pôde, teve permissão para sediar-se na mansão. Então ela passou a ficar ali na casa da Brígida e do Amâncio, influenciando a mãe, influenciando o padrasto, né? Ela junto com Fantine, mas com o auxílio e com a autorização do plano superior. Deu-lhe sonhos com o pequenino que lhe chegaria aos braços. Então ela está ali imantando, né, nela essas energias e essas ideias e fazendo com que ela sonhasse com uma criança, sonhasse com o filho que ela vai ter, que ela vai adotar. Povoou-lhe as reflexões com ideais de caridade e esperança. Sugeriu-lhe leituras renovadoras para que mudasse a psicosfera, né, mudasse a frequência da vibração dela, né? Então, novas leituras, novos pensamentos. Inspirou-lhe conversações com o marido, conversações edificantes sobre o futuro, sobre a adoção, sobre os livros que ela estava lendo, né? Sugeriu-lhe leituras renovadoras, inspirou-lhe conversações com o marido quanto ao futuro que Deus iluminaria com a presença de um filhinho adotivo, e pela primeira vez na casa senhoril apareceu o hábito regular da prece. Porquanto Brígida, ante a doce atuação da filha, por influenciação da Evelina ali junto dela, conseguiu que o esposo lhe compartilhasse as orações todas as noites, no preparo do sono, ao que Amâncio aqueceu com bonomia e estranheza. Então ela, influenciada pela filha, eles começaram a ter o hábito da prece. O Amâncio, que era ateu, ele, por amor a ela e pela influenciação da Evelina, pelas conversas, pelos livros renovadores, pela mudança de psicosfera, ele até estranhando, ele começou a orar com ela todas as noites. Isso protege a casa, isso muda a psicosfera, faz toda a diferença. Eles estão ali num preparo, né, para poderem receber um espírito que eles terão que cuidar, preparar, educar para ser um homem de bem e se redimirem, né? A Brígida nem tanto, porque ela amava o Amâncio, sofreu muito com o desencarne, o Desidério sofreu muito com o desencarne dele, mas o Amâncio tem que se ressarcir ali com o Desidério que ele matou. Então a gente vê como é interessante, na mesma encarnação que ele matou o Desidério, ele vai receber o Desidério de volta como filho adotivo por merecimento, porque ele se transformou, ele mudou, ele não é mais o homem que ele era, ele é um homem bom, um homem caridoso. Então nós vemos aqui, espantado, o Amâncio, né, anotava ele o fervor da mulher, a inflamar-se de amor ao próximo, como aumentou a caridade dela, como aumentou o altruísmo dela. E porque fosse de si mesmo devotado à prática da solidariedade humana, ele já era, né, um homem bom, um homem caridoso, encorajava-lhe os rasgos de altruísmo.
Planeavam e planeavam. Eles estavam ali naquele planejamento, inspirados pela Evelina, conscientemente não sabiam, né? Estavam ali na antessala, se preparando para a nova vida que ia começar. Se Deus lhes enviasse um filhinho adotivo, tratá-lo-iam com todas as reservas de amor que conservavam no coração. Procurariam analisar-lhe as inclinações para lhe propiciarem trabalho digno e, quando crescesse, realizariam um sonho de muito tempo. Transfeririam residência para São Paulo, de vez que assim lograriam educá-lo com esmero. Então eles já estavam fazendo todo o planejamento. Se eles adotarem uma criança, eles vão com o tempo se transferir, mudar para a cidade de São Paulo para que ele tenha melhores escolas, para que ele tenha um bom aprendizado, para que ele possa se transformar num homem de bem. Solicitariam para isso a cooperação de Caio, o genro de outro tempo que se casara em segundas núpcias e que continuava amigo, conquanto lhes escrevesse apenas em ocasiões especiais, se obtivessem um filhinho. E os projetos repontavam, sempre mais vivos e mais belos, daqueles dois corações amadurecidos na experiência. Então, dois idosos ali, com projetos, com planos, sonhando, e olha que interessante, já se programando para irem para São Paulo com a criança e retomarem o contato, a amizade, pedirem ajuda do Caio para auxiliá-los na vida em São Paulo. Vamos lembrar as 10 horas de conversa do Desidério com a Elisa? Vamos lembrar que o Desidério vai voltar. Dali a 3 anos a Elisa vai vir como filha do Caio Serpa. E o Amâncio e a Brígida ali já estão se programando para refazer a amizade, retomar a amizade com o Caio, para que o filhinho, né, também seja criado ali. Vai ser o amigo do Túlio, que já nasceu, e assim ele vai reencontrar a Elisa, que vai ser a segunda filha ali do casal, do Caio e da Vera. Então a gente vê como não existe coincidência, não existe acaso. O plano espiritual monta um roteiro, o plano espiritual tem todas as coisas ali coordenadas. E nós, com o nosso livre-arbítrio, vamos seguir aquele roteiro ao qual nós nos programamos ou não. Depende de nós. Mas nós vemos aqui a maravilha, né? Do que o plano espiritual monta, do que ele faz, do amor. Tudo isso é com amor, tudo isso é com dedicação e principalmente com o amor e a misericórdia de Deus, nos possibilitando o reencarne, nos possibilitando o perdão, nos possibilitando o aprendizado da reconciliação através das reencarnações. 4 meses haviam transcorrido sobre a nova situação, quando uma ensolarada manhã, em que os velhos cônjuges haviam palestrado com ênfase acerca de assistência às mães desvalidas, eis que Mariana, cuja residência se erguia a 4 quilômetros, trazida espiritualmente por Evelina, bateu a porta. Trazida espiritualmente por Evelina. Olha, não existe acaso, não existe coincidência. A Evelina trouxe a Mariana até ali. Por solicitação de prestimosa servidora, Brígida veio atender. Enlaçada de imediato pela filha. Quer dizer, a Evelina abraçou ali a Brígida para influenciar nos sentimentos, né, na reação, na empatia da Brígida para com a Mariana. Enlaçada de imediato pela filha, a fazendeira ouviu a recém-chegada com simpatia. Mariana implorava trabalho e relacionou em voz triste alguns pedaços da própria história. Engravidara-se de novo, embora já tivesse 4 filhinhos. Achava-se, porém, sem recursos, com um marido muito doente.
sem explicar-se quanto ao motivo de tanta e tão súbita compaixão, a senhora Terra deu-lhe algum dinheiro e prometeu visitá-la em pessoa, naquele mesmo dia, logo que o esposo voltasse ao serviço para o descanso caseiro. Ela não conseguia nem ela entender o motivo de tanta e tão súbita compaixão. Ela estava ali influenciada pela energia, pelo amor da Evelina por Mariana, né? Pela gratidão da Evelina por Mariana, por receber Desidério como filho numa situação tão difícil como ela colocou. Nós vimos na segunda parte desse capítulo que ela teria uma dívida eterna com a Mariana por isso. Então, ela ali fez com que todo o amor que ela, Evelina, tinha e toda a gratidão que ela, Evelina, tem pela Mariana, que a Brígida sentisse. Ela transmitiu isso para que a Brígida nem entendeu porque tanta compaixão, porque tanta empatia com aquela mulher. A influência da Evelina. Amâncio, Evelina exultava de alegria e confiança, né? Ela tá ali junto, né? Evelina exultava de alegria e confiança. Amâncio não regateou atenções ao pedido da companheira. E ao crepúsculo, ei-los juntos na habitação paupérrima. Condoídos ambos, providenciaram a remoção da família em penúria para estreito mais confortável domicílio na gleba que cultivavam. Então eles levaram eles para uma casa mais confortável dentro das terras de Amâncio. Então vamos lembrar que o Ribas, né, colocou para Mariana que ela seria socorrida, os filhos seriam socorridos. Então nós já vemos ali o auxílio chegando. Eles já vão para uma casa melhor, já vão ali ficar sob os cuidados de Amâncio e Brígida. Qual se houvesse encontrado por fim todo o socorro a que mais aspirava antes que o quinto filhinho viesse à luz, Joaquim demandou a espiritualidade louvando os benfeitores. Então Joaquim desencarnou, terminou para o Joaquim aquele tempo de expiação, que ele estava no sofrimento, numa expiação, né, como nós falamos na segunda parte desse capítulo, e ele terminou com louvor, né? Ele terminou a expiação dele ali com a prova feita, a expiação limpa, o campo limpo que ele tinha para limpar, o perispírito limpo, né? A tuberculose estava ali para limpar os resquícios que ainda tinham ali, que ele precisava expiar para voltar para o plano espiritual com o espírito limpo. Mariana, desde muito enfraquecida, adoeceu gravemente. Viúva agora, apelou para a cooperação de familiares humildes e entregou-lhes os 4 órfãos da previsão da morte próxima. Lembrando, Ribas colocou para ela que os 4 filhinhos seriam muito bem assistidos. Então nós já estamos vendo aqui a espiritualidade já encaminhou esses 4 filhinhos dela, ela entregou para familiares humildes, mas eles estariam assistidos ali pelo Ribas e pela espiritualidade. Brígida, atônita, ante a crise que se agravava, a identificar-se cada vez mais ligada à pobre irmã em penúria, transferiu-a para a própria casa, onde Desidério, reencarnado, abriu por fim os olhos de novo para a existência terrestre. Então a Brígida recolheu a Mariana para a casa dela para cuidar dela, e ali na casa dela, que também foi a casa do Desidério, vamos lembrar que era a fazenda do Desidério, né, que era da Brígida, e o Amâncio, quando casou com a Brígida, passou a cuidar. O Desidério volta para a casa que era dele, nascer ali, na casa que era dele, da mesma forma que a Elisa vai nascer na casa que era dela, junto à filha, né? Ela vai nascer como filha da filha, com a Vera e o Caio Serpa. Que interessante, o Caio tirou o dinheiro da Elisa e internou ela no hospício para poder cuidar do dinheiro dela. E agora, como filha, ele vai devolver para ela o que era dela. Aqui também,
o Amâncio matou o Desidério não por dinheiro, ele matou o Desidério por amor a Brígida. Ele se transformou, se transfigurou. Agora, por merecimento, ele vai receber o Desidério nos braços como filho, para poder amá-lo, para que esse Desidério possa perdoá-lo, e ele vai devolver ao Desidério, com juros, correção monetária, o que era do Desidério. Muito interessante. Nós estamos sempre, hoje, aqui, agora, fazendo o nosso futuro, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Hoje, aqui, agora, eu estou montando o perispírito com o qual eu vou renascer no futuro. Se eu estou cuidando bem deste corpo, meu perispírito vai para o plano espiritual bem, eu vou reencarnar bem. E tudo aquilo que eu faço, eu estou plantando para colher nesta encarnação ou na próxima. Então, eu estou plantando para o meu próprio futuro. Eu sou herdeira de mim mesmo, sempre. É muito importante a gente entender, e aqui a história nos mostra muito bem isso. Na íntima convicção de que houvera desencarregado de seu último e sagrado dever, Mariana colocou nos braços dos protetores a criancinha ansiosamente esperada e desencarnou 5 dias depois. Então Mariana foi embora tranquila, porque os filhos estavam bem e o último ali estava nos braços da verdadeira mãe. Ele estava nos braços daquela que é a sua mãe mesmo. Não é a biológica, mas é ela que estava sendo preparada o tempo todo para receber o Desidério nos braços. Benfeitores desencarnados acolheram a piedosa mãe, ao mesmo tempo que osculavam o pequenino. Olha que interessante. A mãe que parte, recebendo as bênçãos, recebendo a ajuda do plano espiritual. O Desidério que chega, recebendo ajuda, recebendo as bênçãos do plano espiritual. Esse é o movimento contínuo, né? Do berço ao túmulo, do túmulo ao berço. Esse é um movimento contínuo para podermos aprender, para podermos nos melhorarmos, que é através das reencarnações. Misturavam-se ali na mansão, cercada de flores, o adeus e a chegada, a tristeza da morte e a alegria da vida. A fazendeira chorava e ria. Amâncio meditava, tocado de emoções e ideias renovadoras. Então ele meditava em tudo o que estava acontecendo, no planejamento, em todas aquelas mudanças, no filhinho que chegou ali para eles naquela situação adversa, mas o filho está ali, está provado para ele, né? Que embora ele talvez ainda não acreditasse, mas como está aqui, né? Tocado de emoções e ideias renovadoras. Então é bem provável que a partir dali ele mude completamente, porque ele sentiu, né, ali o plano espiritual, Deus intervindo e colocando nos braços dele um filho, que era o que ele estava esperando. Ernesto e Evelina, em preces de jubilosa gratidão, perante a misericórdia da providência, notaram surpresos que tanto para Mariana no esquife, quanto para Desidério no berço, enviava a Deus a bênção de um novo dia. Os dois estavam renascendo. Deus estava mandando as bênçãos através dos seus mentores, através dos seus trabalhadores, e os dois estavam renascendo. O Desidério renascendo na terra por uma nova vida, para aprender, para crescer, para melhorar, perdoar, aprender a amar. E a Mariana estava renascendo ali no plano espiritual, na libertação, na verdadeira vida, voltando para casa, para se encontrar com Joaquim, para Casa Grande. Perdão. Vamos lá. Tem um monte de pontinhos aqui, né? Então, o que são esses pontinhos? Perdão pela emoção. O que são esses pontinhos? Quando isso em todos os livros, quando se interrompe uma narrativa e muda-se de tempo, de espaço, ou muda-se a narrativa. Então, aqui, o André Luiz termina, né, a história de Desidério, Brígida, Amâncio, Túlio,
Caio Serpa, Vera. Terminou essa história. Então ele coloca aqui os pontinhos e nós pulamos aqui o espaço de tempo e vamos para uma outra colocação. E aí ele começa aqui. À noite, pequena carruagem voadora em forma de estrela irisada depunha Fantine e a companheira na cidade que lhe servia de residência. É interessante ele colocar, né, uma carruagem voadora. Ele não consegue descrever o que é. Porque se fosse um aeróbus, ele colocaria um aeróbus. Não, não é. Se fosse um carro voador, ele colocaria um carro que voa. Mas não, ele coloca uma carruagem voadora. Então é como se fosse um carro diferente. Ou até pela situação que se coloca aqui, né? Um tipo de carro, nós vamos ver aqui, preparado para essa recepção que está acontecendo aqui, né? Então, à noite, pequena carruagem voadora, em forma de estrela irisada, em formato de estrela, depunha Fantine e a companheira na cidade que lhe servia de residência. Aí chegados, demandaram um instituto de proteção espiritual, em cujas dependências almas carinhosas e amigas atiravam-lhe flores. Lampadários inflamados de luz policrômica cercavam todos os edifícios, assinalando-lhes as filigramas de arquitetura a jorros de beleza. A casa festejava os dois obreiros que haviam sabido vencer com devotamento e humildade os tropeços iniciais do levantamento de bem-aventurado futuro. Rodeado de assessores, Ribas saudou-os no limiar e, tomando-os nos braços como a filhos queridos, ergueu os olhos para o alto e rogou comovidamente: Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje um ao outro em sublime união. Então, o que nós estamos vendo aqui, o casamento da Evelina e do Ernesto Fantini. Por isso a carruagem em forma de estrela. Os noivos chegaram ali naquela carruagem em forma de estrela. Todos os amigos aqui da casa espiritual, né? Casa de proteção espiritual, estavam ali jogando flores para eles, né? Eles caminharam ali para casa e eles estavam jogando flores para os noivos que estavam chegando ali. E Ribas os recepcionou na porta, né? E rogou comovido: Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje um ao outro em sublime união. Ilumina-lhes cada vez mais os anseios transfigurados para o teu reino, através da abnegação com que souberam esquecer dificuldades e agravos, para se deterem tão somente no auxílio aos companheiros de caminhada, ainda mesmo quando esses companheiros lhes apunhalassem os corações. Então, com todos aqueles percalços, com todas aquelas dificuldades, eles auxiliaram, fizeram um trabalho maravilhoso. Ensina-lhes, ó Mestre, que a felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo e que o matrimônio deve ser realizado de novo todos os dias na intimidade do lar, de maneira que os nossos defeitos se extinguam nas fontes da tolerância recíproca, a fim de que as nossas almas encontrem a perfeita fusão diante de ti aos clarões do amor eterno. Olha que colocação que ele faz aqui. Os votos do matrimônio devem ser renovados todos os dias na intimidade do lar. E aqui nós estamos vendo um casamento no plano espiritual, para a gente ver como a vida continua mesmo. Eles estão se casando, montando a casa deles, vão estar juntos, eles vão trabalhar 30 anos junto com esse grupo. Então eles vão estar juntos, casados ali, para depois, bem provável, eles poderem reencarnar e se casarem de novo aqui no plano terrestre. Mas a vida continua lá no plano espiritual, eles se apaixonaram no plano espiritual.
Eles se encontraram na Terra uns dias antes do desencarne da Evelina e do desencarne do Fantini e se apaixonaram no plano espiritual. Estão se casando, olha que coisa linda! Mostrando como a vida continua mesmo, né? Então tá aqui ele colocando: ensina-lhes, ó mestre, que a felicidade é uma obra de construção progressiva. A felicidade não vem de mão beijada. A felicidade a gente constrói todos os dias com trabalho, com perseverança, com amor, com dedicação. Que a felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo e que o matrimônio deve ser realizado de novo, todos os dias na intimidade do lar, de maneira que os nossos defeitos se extinguam, que a gente possa ir eliminando os nossos defeitos nas fontes da tolerância recíproca. Os nossos defeitos serem eliminados, a gente se burilando na fonte da tolerância recíproca, no amor de um para o outro, tolerando um ao outro os seus defeitos, um ajudando o outro a melhorar e modificar os seus defeitos, a fim de que as nossas almas encontrem a perfeita fusão diante de ti aos clarões do amor eterno. Coisa linda, né? Maravilhoso. Silenciou o instrutor, enquanto Ernesto contemplava o rosto da companheira, marejado de lágrimas. Do alto choviam pequeninas grinaldas azuis, lembrando safiras que se eterizassem, radiosas, propiciando ao casal venturoso a certeza de que os planos superiores lhe endossavam os compromissos e os ângulos ocultos da paisagem. Vinham melodias de ternura. Desculpa, eu errei aqui na entonação. Vamos colocar: do alto choviam pequeninas grinaldas azuis, lembrando safiras que se eterizassem, radiosas, né, que caíam e iam se eterizando, iam se desmanchando, sumindo, né? Uma visão linda, propiciando ao casal venturoso a certeza de que os planos superiores lhe endossavam os compromissos e de ângulos ocultos da paisagem vinham melodias de ternura, emoldurando palavras de confiança em que a sabedoria do universo confirmava a perpetuidade da misericórdia de Deus na vida que em toda parte continua sempre mais bela, plena de grandeza, a santificar-se pelo trabalho e a inundar-se de luz. Que coisa linda, né? Nós vemos aqui essa história que parece, né, um drama mexicano, mas o André Luiz colocou que que ele mudou todos os nomes, mas a história é verídica. Então a gente vê aqui que a vida continua para aqueles que renasceram, para aqueles que voltaram para o plano espiritual como vencedores, como Joaquim e a Mariana, né? Para aqueles que no plano espiritual se apaixonaram, como a Evelina e o Fantini, se casando, com uma vida pela frente ali para se conhecerem, se melhorarem, renovarem os votos todo dia. Não muda nada, o casamento no plano espiritual é igual ao casamento aqui na Terra, feito de tolerância, feito de amor, de trabalho juntos, de ajuda recíproca, de troca de amor, de troca de experiência. E eles têm muito trabalho pela frente aí com essa turma toda que eles estão auxiliando na Terra. E a gente vê o tamanho da misericórdia de Deus para com todos nós. Assim, gente, a gente encerrou mais um livro. Este é o último livro da coleção da vida no mundo espiritual, né? Nós acabamos com esse livro, a coleção A Vida no Mundo Espiritual do André Luiz. Como aqui no canal eu comecei a gravação no livro Entre o Céu e a Terra, porque era um livro que eu estava com a turma com quem eu estava estudando e foi o motivo de começar o canal, e aí o canal foi crescendo, começou a entrar tanta gente no canal pedindo os livros do começo, eu comecei a gravar
os do começo, né? Nosso lar, mensageiros, missionários da luz, e eu estou no Obreiros da Vida Eterna. Então eu vou fazer Obreiros da Vida Eterna no mundo maior e libertação, aí eu encerro por completo a vida no mundo espiritual, e comecei também no canal a colocar reflexões, né, uns pensamentos, e vou também começar a colocar no canal um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim que eu terminar o Libertação, né, que vai assim completar a obra do André Luiz, né, na vida no mundo espiritual, eu vou começar o estudo da obra de Emmanuel. Então, assim que terminar, nós passaremos a estudar juntos Emmanuel, que é uma obra vastíssima, maravilhosa, que é um espírito que, como o do André Luiz, que eu tenho paixão, adoro os livros dele, adoro a síntese do Emmanuel. O Emmanuel coloca pouca coisa, muita coisa, em poucas palavras. Às vezes você fica falando meia hora para explicar uma sentença que o Emmanuel coloca. É fantástica a capacidade de síntese dele. Então nós vamos continuar estudando juntos. Agora o Evangelho e depois Emmanuel. Até mais.